Então, vamos lá. Estamos na ferramenta, no nosso Kinyan número 42, dos 48 Kinyanei Torá. Então, vamos, Bezrat Hashem, hoje a gente já termina. Então, a ferramenta número 42, a gente está vendo, né, muitas ferramentas que elas têm muito a ver com nossos traços de caráter. Já explicamos, né, que para a gente poder adquirir Torá de verdade, é muito importante a gente estar conectado com a Am Israel, com todo o povo judeu, se preocupar com os outros, se transformar em boas pessoas, que a gente possa realmente se transformar num utensílio, num cli, que Deus ele vai ter honra, vai ter orgulho de encher esse utensílio com a Torá dele. Então, muito também do nosso comportamento Ben Adam Lechaveró, ele vai influenciar o quanto a gente vai ser querido aos olhos de Hashem para Bezrat Hashem poder adquirir Torá de verdade para a nossa vida. E que a Torá ela fique com a gente, né? O quanto a gente às vezes estuda e chega e escuta alguma coisa que a gente já escutou 20 vezes e parece a primeira vez. Então, que Bezrat Hashem a gente possa ter o mérito de guardar, estudar e guardar tudo que a gente estuda de Torá. Então, a ferramenta 42 é Shoel Kainyan Umeshiv Ka'alaha. A pessoa saber perguntar e responder da maneira correta. Que a gente possa, tanto nas nossas perguntas quanto nas nossas respostas, a gente sempre está perguntando da maneira correta. Então, isso envolve alguns pontos, né? Que aqui a gente vai ver o que significa perguntar e responder de acordo com a Halahá. Então, o próprio Talmud, ele fala um detalhe interessante, que é proibido você perguntar para alguém sobre um assunto que você sabe que a pessoa não domina esse assunto ou que ele não está se ocupando com esse assunto agora. Então, por exemplo, isso é muito frequente, né? Quando a pessoa está estudando algum tratado do Talmud. Então, a pessoa acaba mergulhando de cabeça e o pensamento dela está completamente no assunto que ela está estudando agora. Então, se você perguntar para a pessoa algum assunto que ela não domina, então podem acontecer dois problemas, que os dois são gravíssimos. O primeiro problema mais óbvio é que a pessoa ela pode te dar a resposta errada. Se ela não está dentro do assunto, se ela não está realmente imersa naquele tipo de conhecimento agora, se você perguntar para ela, ela pode, sem querer, obviamente, mas te trazer uma resposta errada e a gente vai estar se apoiando em alguém que, na verdade, não está dominando o assunto e, pior do que isso, a gente pode acabar envergonhando uma pessoa publicamente. Então, quer dizer, a gente vai estar perguntando alguma coisa para uma pessoa que não vai saber responder o que a gente está perguntando para ela e ela vai acabar se envergonhando e, como a gente já falou, Ben Adam Lechaveró é muito importante para a gente poder adquirir a Torá. Também, a gente tem que saber responder de acordo com a Halahá. Então, a gente vai saber realmente falar sobre quando alguém pergunta alguma coisa, dar uma resposta direto ao ponto. Muitas vezes, a gente tem, né, pessoas que a gente acaba perguntando coisas e a pessoa dá volta, e no final a gente não entende nada do que a pessoa respondeu. Então é muito importante responder de acordo com a Halahá. Quer dizer, primeiro, obviamente, dar a resposta certa, a gente tem que ser muito cuidadoso. Algumas vezes na Torá, olha que interessante, com certeza, isso sem nenhuma dúvida, o maior comentarista que a gente tem em toda a Torá é o Rashi. Então, o Rashi, ele comentou todo o Talmud, comentou todo o Tanar, quer dizer, e ele não viveu tantos anos, ele faleceu com 60 anos, quer dizer, em 60 anos, o trabalho que ele fez, e o Rashi não tinha Rashi, quer dizer, ele não tem ninguém que explicou para ele antes. Ele se apoiou, obviamente, em todo o conteúdo da Torá oral, nos Midrashim, em tudo que ele tinha de material na mão dele, mas ele foi o primeiro que realmente colocou os comentários no Humash, no Talmud, o Pshat HaPashut, a explicação mais simples de todas. Então, ele tem um conhecimento incrível, um domínio incrível de toda a Torá oral, de toda a Torá escrita, e em alguns pontos, tanto do Talmud, né, quanto do Humash,
o Urashi fala as palavras Eini Yodea, não sei. Então, olha que incrível, ele podia ficar em silêncio. Por que ele tem que falar não sei? Porque ele quer mostrar que tem alguma explicação, mas que ele não teve o mérito de entender. Olha a grandeza do Urashi, né? O quanto ele não tem vergonha nenhuma de assumir publicamente, de escrever isso também para as futuras gerações, que ele não sabia qual é o significado daquele passuk, de algum detalhe, né, dentro daquele versículo. Isso é uma demonstração incrível de anavá, de humildade que o Urashi tem. E isso também dá para a gente uma segurança, que toda vez que o Urashi sim explicou, quer dizer que ele sabia o que ele estava falando, ele entendia muito bem do assunto, e quando ele respondeu com confiança e com a certeza. Então, também é muito importante a gente responder, a gente vê também esse assunto, às vezes acontece na Torá, responder da forma que pergunta. Então, às vezes a pessoa faz 3 perguntas, um dos sinais de sabedoria é você responder na ordem que te foi perguntado. Também a gente, mais um ponto, né, que as perguntas e respostas, elas vão aumentando a Torá, elas vão expandindo a Torá. A gente explicou bastante na semana passada, que a gente falou sobre machlokot, as disputas, as discussões. Não necessariamente uma discussão é negativa, ao contrário, muitas discussões elas são positivas, discussões de Torá, as discussões que tem no Beit Midrash, nos centros de estudo. Isso, Baruch Hashem, vai esclarecendo cada vez mais, vai aprofundando cada vez mais o nosso entendimento na Torá. Então, é muito importante a gente ver que todo o Talmud ele é construído através de pergunta e resposta. O nosso Seder de Pesach ele é construído em pergunta e resposta. Isso é uma base muito importante dentro do nosso estudo, dentro da transmissão da Torá, que ela seja feita de uma maneira de pergunta e resposta. Principalmente porque, quando você escuta uma resposta, mas você não tem a pergunta não está te incomodando, então aquela resposta, tá bom, você escuta, mas ela não muda nada na tua vida. Não é que aquela resposta ela é alguma coisa importante. Agora, quando você tem a pergunta, quer dizer, já tem aquela sede de ter a resposta, quando vem a resposta, ela vem de uma maneira muito mais doce, muito mais completa. Por isso que é muito importante a gente sempre estudar de uma maneira questionadora. A gente está sempre perguntando, não questionadora, Deus nos livre, né, de falta de emuná, de não confiar na Torá, de não confiar em Deus, mas um questionamento de sempre querer entender e mais profundo e nunca ler as coisas. Eu sempre brinco, né? Eu falo que a gente estuda Humash que nem lê um gibi. A gente vai lendo as historinhas, a gente tem que saber que cada passo, que cada ensinamento, a gente tem que sempre olhar com olhos questionadores para entender, para se aprofundar cada vez mais. Só assim a gente vai, Bezrat Hashem, se aprofundar e adquirir Torá de verdade. Então, assim a gente vai se aprofundando cada vez mais. Então, também, muitas vezes, tem que tomar cuidado quando as pessoas elas têm uma dúvida e, ao invés de esperar até o final para perguntar, acabam perguntando no meio. Então, o Rav Munk, ele fala isso, que muitas vezes você pode confundir e pode desviar completamente um assunto e perder o foco todo do que estava sendo ensinado. Às vezes era uma pergunta particular que uma só pessoa tem. Então, a gente tem que ter esse costume de sempre perguntar alainyan, alguma coisa que está sendo tratado agora e que provavelmente vai ajudar as outras pessoas também, esse tipo de pergunta. De novo, tem perguntas que podem enriquecer muito as aulas. Tiveram muitas vezes nas minhas aulas perguntas que enriqueceram muito e que me ajudaram muito a focar de uma outra maneira essa aula. Então, como a gente já explicou, que, acima de tudo, a gente aprende com os nossos alunos. Mas, muitas vezes, ao contrário também. Às vezes, perguntas acabam desviando a gente completamente do foco da aula e a verdade é que todo mundo acaba perdendo. Então, a gente tem que perguntar de acordo com a Alahá. O que quer dizer de acordo com a Alahá? Sobre o que está sendo ensinado e tomando cuidado para que a gente não desvie, não perca o foco do nosso estudo. E também ele fala que interessante, né? Muitas vezes as pessoas me fazem perguntas e às vezes as pessoas têm vergonha de fazer perguntas. Então a pessoa já começa a falar, olha, Rav, eu vou fazer uma pergunta, eu sei que é uma pergunta meio estúpida,
e eu sempre falo uma coisa que é muito importante, não existe pergunta estúpida. Se a gente não sabe, se a gente não entendeu, ela já não é estúpida, já é suficiente para a gente querer questionar, então a gente não pode ter vergonha. Está escrito no Pirkei Avot que o envergonhado não aprende, porque ele tem vergonha, ele não quer perguntar, ele não quer falar, e como as outras pessoas vão ver alguém que tem essa dúvida, não importa, a gente tem que perguntar. O que importa se os outros vão olhar para a gente? A gente vai ter uma dúvida, a gente tem que perguntar, a gente tem que questionar para sempre a gente saber mais. Mas uma das coisas aqui que o Rav Munk ele traz é que a gente tem que tomar cuidado com perguntas do tipo sexo dos anjos, de ficar perguntando coisas, mas o que tem lá em cima? Não, mas o que aconteceu antes da criação do mundo? Perguntas que não vão ajudar a gente em nada. Um dos pontos interessantes que tem acontecido hoje em dia, né? A ciência, ao invés de querer entender as coisas que a gente precisa saber do nosso dia a dia e como se comportar, a ciência quer fazer um acelerador de partículas que gasta bilhões de dólares para saber o que aconteceu com os átomos alguns milésimos de segundos depois do Big Bang. Olha quanto está sendo investido por um conhecimento que é óbvio que pode acrescentar alguma coisa, mas tem tanta coisa mais importante, tem tanta coisa que precisaria desse investimento de dinheiro. Será que agora é a hora da gente estar procurando esse tipo de respostas? Então, a mesma coisa também nas nossas perguntas, não que é uma pergunta estúpida, mas muitas vezes são perguntas que não levam a nada, ficar perguntando, não, mas o que tem em cima e o que teve antes? O que importa para a gente é saber como a gente vai fazer o nosso serviço, como a gente vai se comportar de uma forma melhor, como a gente vai crescer espiritualmente. As nossas perguntas têm que ser sempre direcionadas nesse sentido. E a gente tem que tomar muito cuidado, como a gente falou, responder de acordo com a Halachá, saber dominar o assunto. Quando a gente vai dar uma resposta, tentar dar a resposta mais completa possível para Bezrat Hashem poder ajudar. E, como a gente também já comentou, através do sistema de perguntas e respostas, a gente vai fixando todos os conhecimentos da Torá. Então, é muito importante a gente realmente desenvolver esse lado questionador que tem dentro da gente, a gente não aceitar, a gente vai falar um pouquinho depois de uma das outras ferramentas, o quanto é importante a gente não aceitar as coisas sem refletir, sem questionar, sem, como está escrito que tudo que a gente consome, isso a gente acaba absorvendo as características desse alimento. Então, por isso, um dos motivos, né, que a Torá proíbe todos os animais que a kashrut ela proíbe, elas têm, a grande maioria delas tem uma característica em comum, são animais que atacam, são animais que matam outros animais para se alimentar. A gente estaria absorvendo isso. Então, a Torá não quer que a gente absorva essa violência, a Torá não quer que a gente absorva esse lado de atacar os outros, de agredir os outros. Por quê? Porque quando a gente consome, também vem a parte espiritual do que a gente está consumindo. Mas uma das coisas que, sim, a gente pode consumir são os animais que ficam mastigando aquela comida deles, né, que vai para o estômago e volta, os animais ruminantes. Então, isso é uma característica que, sim, um Yehudi ele tem que absorver. A gente tem que ser ruminante, não com a comida, com as ideias. Não engole direto qualquer ideia que a gente escuta. A gente tem que ficar ruminando isso, trabalhando isso, se aprofundando antes de aceitar completamente qualquer ideia. De novo, não com falta de emuná, a gente não tem que ter falta de confiança em Hashem ou nos nossos sábios, mas para a gente ter essa Torá para sempre, para fazer parte da gente, tem que preencher de verdade. Então, a gente tem que sempre olhar as informações de uma maneira questionadora para se aprofundar e entender cada vez melhor. A ferramenta número 43 é Shomea Umosiv, a pessoa que ela ouve e ela acrescenta. Então, a gente sempre tem que estar, a gente já falou sobre o mundo material, o quanto é importante que a pessoa ela se sacia com pouco. De novo, não quer dizer que o judaísmo está pregando voto de pobreza, não é isso, mas que a gente não seja realmente escravos do mundo material e não precise o tempo inteiro estar comprando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não posso viver sem isso. A gente pode viver sem muita coisa,
Baruch Hashem, a gente poderia ter vidas muito mais simples. Então, em termos do mundo material, a gente tem que se trabalhar para ser samer bechelkot, estar feliz com o que a gente tem, estar saciado com o que a gente tem, mas no mundo espiritual, nunca. A gente nunca pode estar satisfeito, sempre a gente tem que querer mais. Tem até um tipo de inveja, que é uma inveja positiva, chamada Kinat Sofrim, a inveja das pessoas que são grandes em Torá. A gente tem que querer crescer o tempo inteiro, nunca estar satisfeito com o nosso próprio nível espiritual. Então, sempre quando a gente escutou Torá, a gente precisa querer mais, e mais uma aula, e mais um entendimento, e mais um conhecimento. Nunca a gente tem que estar satisfeito. Então, tudo que a gente ouve, a gente tem que ter a vontade de ler o Sif, de acrescentar ainda mais conhecimento. E, além de tudo, quando a gente vai transmitir as coisas para frente, é sempre importante também a gente querer dar o nosso toque pessoal, a gente querer acrescentar alguma coisa. Muitas vezes eu tenho esse costume, né, que sempre que eu escuto alguma coisa, às vezes eu gosto de acrescentar alguma história que tem a ver com aquele assunto, que eu sei que vai ajudar, vai facilitar para as pessoas absorverem aquele conteúdo. Então, sempre a gente tem que ter essa vontade de, quando a gente escuta alguma coisa, de acrescentar para que o entendimento seja cada vez melhor. Também, quando a pessoa ela começa a remexer nos conhecimentos de Torá, ela vai encontrando novos entendimentos das coisas. Uma das ideias principais da Torá é a gente nunca estudar uma vez só um assunto. Então, todo ano a gente termina o ciclo da Torá. Quando chega a festa de Simchat Torá, a gente termina todo o ciclo de leitura da Torá. Quando a gente lê a última parashá, a primeira coisa que a gente faz, a gente recomeça a Torá de novo. Mesmo que a gente lê a primeira aliá, o primeiro trecho da parashá Bereshit, então a gente termina a parashá Vezot Abrahá, imediatamente eu começo de novo o primeiro trecho da parashá Bereshit. A gente começa de novo a Torá para mostrar que a gente vai estudar de novo e vamos se aprofundar mais. Nunca o estudo pode ser igual ao estudo do ano passado. Sempre acrescentando alguma coisa nova. E a gente tem que ter até estratégias, né, e formas, que isso é uma demonstração de sabedoria, de sempre como a gente fazer para acrescentar cada vez mais. Então, Bezrat Hashem, também, quando a gente está ensinando, quando a gente está dando aulas, a gente sempre tem que ter a vontade de escutar os alunos e tentar acrescentar explicações quando a gente sentir que realmente o aluno não entendeu bem, não entendeu todo o material, né, da forma como deveria ter entendido. Então, sempre tentando acrescentar informações para Bezrat Hashem, a pessoa que está escutando, ele entender completamente o que a gente está transmitindo para ela. Aqui é muito importante, a ferramenta número 44 também é um dos fundamentos principais que a gente precisa ter para adquirir Torá de verdade, que é Alomed Almenat Lelamed, a pessoa que estuda com intenção de ensinar, com intenção de passar para frente. Antes de tudo, né, é um traço de caráter de altruísmo, de querer ajudar os outros, de querer coisas positivas, e não de egoísmo, né? É o contrário do egoísmo, de estudar para mim. Eu vou ganhar, eu vou crescer com isso. Não, estudar para ensinar para os outros. A minha irmã é formada em medicina e ela conta impressionante o que acontecia na faculdade de medicina. Tem muita concorrência, mesmo, quer dizer, tem uma concorrência gigantesca para entrar na faculdade de medicina, e mesmo lá dentro tem uma concorrência muito grande. Por quê? Porque acaba tendo trabalhos e acaba tendo grupos que se associam a certos professores, que depois pode facilitar no emprego futuro. Então, tem uma concorrência muito grande na faculdade. E minha irmã contava que, na época de faculdade, ela viu algumas vezes, quando estava fixado que vai ter alguma palestra aberta ao público, uma pessoa passando lá e arrancando a propaganda para que menos pessoas vejam e menos pessoas assistam a propaganda. Quer dizer, olha o mundo capitalismo selvagem que a gente acaba vivendo na vida, né? Que a pessoa ela está muito mais preocupada com ela e, se precisar, ela vai passar por cima, quer dizer, ela vai roubar a chance do outro aprender alguma coisa. Isso é o contrário do que a Torá quer da gente. Sempre que a gente vai estudar alguma coisa, Deus ele só vai dar a Torá para a gente de verdade
se a nossa intenção for que a Torá ela passe para frente. Então, olha que interessante, parte da Torá ela é escrita, mas parte da Torá ela tem um caráter oral. Então, ela precisa do ensino para que ela possa ser passada para as futuras gerações. Cada geração tem a obrigação de assumir a responsabilidade de querer passar para frente a Torá. Então, a gente sempre tem que estudar com a intenção de querer passar isso, Bezrat Hashem, para frente, para as outras pessoas. Sempre quando a gente pode encaminhar alguma aula de Torá para alguém, ou falar um Dvar Torá, olha, escutei uma coisa tão bonita. Ninguém precisa ser professor de Torá para passar a Torá para frente. Sempre alguém, a gente escuta alguma coisa bonita, alguma coisa que a gente gostou muito, a gente pode passar isso para frente, não tem problema nenhum, não precisa grandes formações para a gente ter a vontade de passar a Torá. Então, uma das coisas que eu, Baruch Hashem, desde o começo da Tshuvá, eu tinha sempre o costume de anotar as coisas, pelo menos as informações principais, e sempre me facilitou muito passar isso para frente. Então, olha o que aconteceu. A época que eu estava na Yeshivá, sempre eu comecei a mandar um e-mail para alguns amigos, para a família. Eu mandava no começo, se eu não me engano, eram 10, 12 pessoas, coisas bonitas que eu aprendi durante a semana lá na Yeshivá. Depois disso, o grupo foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje em dia, eu mando um e-mail da Parashat Shavua, já deve ter mais ou menos 600 pessoas na lista que recebem o e-mail da Parashat. Quer dizer, começaram com 10 pessoas, Baruch Hashem. Eu sentia que eu estou aprendendo algumas coisas, que eu estou tendo mérito de poder estar no Meshivá, e eu queria passar isso para frente. Começa com 10, com 15, com 100, com 600 pessoas, Baruch Hashem. Assim a gente pode começar a transmissão da Torá para as futuras gerações. Outra coisa, quando você precisa ensinar alguma coisa, você fica muito mais afiado. Porque quando você estuda, então, se você entendeu, entendeu. Se não entendeu, muitas vezes a gente passa para frente, vai para o próximo assunto, sem ter entendido de verdade aquele assunto. Mas se você precisa ensinar isso para outras pessoas, é impressionante como você vai ser cuidadoso com cada palavra, com cada ideia. Então, eu vejo isso, muitas vezes, eu já estudei várias vezes Talmud só para estudar, e algumas vezes eu tive que estudar o Talmud para ensinar para outras pessoas. A hora que você precisa ensinar para alguém, então, é impressionante o quanto a gente vai se aprofundar muito mais, vai entender de uma maneira muito mais abrangente para poder ensinar. Aqui estão me falando, é muito verdade, né? O quanto todas as profissões deveria ser por amor à carreira e não só pensando em dinheiro, né? Isso tudo, né? Medicina, advocacia, qualquer profissão que a pessoa faz na vida, óbvio que tem que ter, a pessoa tem que pensar no sustento dela, tem que pensar nos filhos, né? Em manter tudo que ela tem que ter, mas, acima de tudo, deveria ser por amor e quanto ele pode contribuir para a humanidade. A gente tem que ter sempre isso na cabeça, que a gente veio no mundo para contribuir, para deixar a nossa marca aqui nesse mundo. Então, todo mundo pode, não precisa ser o presidente da Coca-Cola para deixar uma marca no mundo. O que a gente faz na vida, que a gente faça bem feito, que a gente faça com amor, a gente pode deixar uma marca para as pessoas. Eu vou dar um exemplo, eu não vou citar nomes para não deixar ninguém envergonhado, mas tem uma pessoa, Baruch Hashem, uma frequentadora da Sha'arei Binah, que todos os dias ela começa o dia com algum ensinamento bonito, com alguma coisa que para jogar as pessoas para cima, alguma coisa de otimismo, acorde feliz, todos os dias, impressionante, todo dia de manhã, você abre o WhatsApp, ela colocou alguma ideia bonita, alguma ideia para cima. Olha quantas pessoas podem estar sendo influenciadas. Alguém que começa o dia já vendo uma boa notícia, já vendo uma mensagem bonita, você já começa a ter um dia diferente. Olha quanta gente pode contribuir para uma humanidade melhor com uma mensagem diária. Então, a gente pode fazer muito, Bezrat Hashem. Quanto mais a gente tiver a vontade de passar a Torá para frente, de tudo que a gente estudar, não parar na gente, isso passar para as futuras gerações, para a nossa família. Baruch Hashem, uma das coisas também que me ajudou muito na vida, quando eu comecei a fazer tshuvá, o que eu fazia? Eu anotava todas as aulas e eu repetia. E Baruch Hashem, minha família inteira acabou fazendo tshuvá. Óbvio que isso depende dos méritos dos antepassados, isso é tudo os rutavot, os méritos desde os patriarcas,
mas Baruch Hashem, a gente faz a nossa parte quando a gente passa a nossa Torá para frente. Então, olha que impressionante, a Torá, ela foi entregue, assim fala o Rav Munk, a Torá foi entregue al-menat, com a condição que ela seja ensinada para as outras pessoas. Quer dizer, a condição de estudar a Torá, de aprender Torá, é ensinar para as outras pessoas. Quer dizer, se a pessoa estudar só para ela, não foi para isso que a Torá foi entregue para a gente e ensinada para a gente. Então, a pessoa que se importa com os outros, a gente já falou esse conceito, a Torá não foi entregue para indivíduos, a Torá foi entregue para um povo, para Klal Israel. Quando a gente faz parte de Klal Israel, quando a gente se importa com as outras pessoas do povo, aqueles que não têm conhecimento de Torá, a gente quer transmitir a Torá para os outros, eu estou fazendo parte de Klal Israel, eu mereço receber essa Torá de Hashem. Se a gente se comporta de maneira egoísta, a gente não se importa com os outros, então é como se a gente não merece receber essa Torá de Hashem. Outra coisa, isso o pessoal aqui de casa está até reclamando, que quando a gente ensina, a gente precisa aumentar a nossa voz. E é verdade, eu acabo me empolgando, até já me perguntaram se eu fico bravo nas aulas. Não é bravo, eu me empolgo quando eu estou ensinando, e dessa maneira o estudo vai internalizando. Quando a gente pronuncia o que a gente estudou, isso vai entrando dentro da gente também. Então, não são só os alunos que estão absorvendo, quem está ensinando, o momento que ele está pronunciando as palavras de Torá, elas também estão entrando mais profundo dentro da pessoa, dentro do coração dela. Eu falo muitas vezes isso aqui, que às vezes eu estou dando um ensinamento de Torá, imediatamente eu começo a refletir se eu cumpro do jeito que eu estou ensinando. Quer dizer, no fundo, quando eu estou ensinando Torá para os outros, talvez eu sou o que mais estou ganhando com isso, porque eu acabo me questionando se eu realmente estou cumprindo da maneira que eu estou ensinando para as pessoas. Bezrat Hashem, quantas vezes eu espero, né, que se mais alguém estiver aproveitando a aula, Baruch Hashem, mais o quanto a aula me ajuda a o tempo inteiro estar me questionando se eu estou andando nos caminhos corretos. Outro ponto também, a pessoa que ensina, que ele vai ter muitos alunos, né, que ele vai, Baruch Hashem, se importar que a Torá seja passada para muitas pessoas. O ser Hesed Mekabel Hesed. Toda vez que você faz bondades, você recebe de volta também essa bondade. A pessoa que ensinou para os seus alunos, falou Rav Munk, quando ele envelhecer e ele começar a esquecer a sua Torá, os alunos vão estar lá para lembrar ele. Quer dizer, toda a Torá que você passou para os teus alunos, no final da vida, na velhice, os alunos vão te devolver. Você fez bondade, você se importou com os outros, as pessoas no final da tua vida também vão te ajudar a você lembrar da sua Torá, e, principalmente, isso vai dar muito mérito para a gente, isso vai ajudar que a Torá, para a gente, seja um kinyan eterno, uma aquisição que a gente vai ter para a vida eterna. Agora, até mais importante do que isso, né? Mais importante do que a gente estudar também para ensinar, é a ferramenta número 45, que é Alomed Almenat Laasot, aquele que estuda com a intenção de cumprir a Torá. Esse é o principal. Quer dizer, óbvio, eu não estou, Deus nos livre, tirando o valor do estudo da Torá só pelo estudo. A gente sabe que o estudo da Torá, ela limpa a nossa alma, ela conecta a gente diretamente com Hashem. Então, óbvio que o estudo por si só, ele já tem uma santidade muito grande e ele já consegue limpar completamente, purificar completamente a nossa Neshama e ajudar a gente a se elevar espiritualmente. Mas o principal é a gente querer cumprir a mitzvah. Então, quer dizer, tem, infelizmente, muitas pessoas que estudam Torá, por quê? Porque elas querem afiar a cabeça delas. Eu não sei se vocês já escutaram, é interessante, os coreanos, eles estudam Talmud. Eu já vi uma vez um vídeo de um grupo da Coreia que eles foram para a Yeshiva de Ponovitch, em Bnei Brak, para aprender como se estuda a Gemara. Então, as criancinhas na Coreia, eles já aprendem Talmud. Por que eles aprendem Talmud? Porque eles entenderam que o povo judeu tem uma sabedoria muito grande. Se a gente pega dos prêmios Nobel, a gente vai ver que 30% de todos os prêmios Nobel são Yehudim. Apesar dos Yehudim
eles fazerem parte de 0,5% da humanidade, os Yehudim ganharam 30% dos prêmios Nobel. Então, os coreanos, eles começaram a perceber que aqui tem algum fenômeno acontecendo, e eles chegaram à conclusão que tudo isso é por causa do Talmud. Como os judeus estudam Talmud, isso afia a cabeça da pessoa, então vamos também estudar Talmud como os judeus fazem, para a gente também afiar nossa cabeça. A ideia toda é verdade, é importante estar com a cabeça afiada, é importante a gente estudar a Torá só pelo estudo da Torá, mas o principal não é esse. Talvez os coreanos não pegaram qual a ideia principal por trás da Torá, é o refinamento do nosso caráter, através do cumprimento das mitzvot, a gente vai se refinando, a gente vai se conectando com Hashem. Isso é o principal, a pessoa se tornar alguém melhor através do estudo e do cumprimento da Torá. Então, o ato é a parte principal do estudo. O estudo ele tem que se transformar em alguma coisa na prática. É por isso que, olha, praticamente todas as aulas, eu falo para as pessoas, eu acho que o principal que a gente precisa sair de uma aula de Torá é com alguma coisa na prática nas nossas mãos, mesmo que seja alguma coisa pequenininha. Olha, escutei uma aula sobre Hesed, uma aula sobre bondade. O que eu vou mudar na minha vida em relação à bondade? Alguma coisa tem que mudar, porque não adianta a gente escutar e falar, uau, aquele rabino fulano, ele deu uma aula tão linda, que ideias maravilhosas. Mas o que mudou na tua vida? O que na prática, no Lemá-Sé, você conseguiu mudar? O que você implementou dessa Torá para te transformar agora numa pessoa melhor? Então, a Torá, ela nunca pode ser só teórico, ela nunca pode ser só um vort bonito, uma ideia bonita, um Dvar Torá bonito. Ela tem que alguma coisa acrescentar na nossa vida, no nosso comportamento. Eu sempre falo, é muito importante a gente sair de uma aula e pegar alguma coisa nessa aula que me marcou e tentar viver com isso, tentar colocar na prática. Óbvio, como a gente já falou muitas vezes, não dá para mudar a vida do dia para a noite, mas alguma coisinha, algum detalhe. Escutei uma aula sobre emuná. Vamos trabalhar um pouquinho emuná, vamos em alguma área ter mais emuná em Hashem. Escutei uma aula sobre bondade. Vamos alguma coisa trabalhar um pouco mais de bondade. Tem que trazer a Torá aqui para esse mundo. A Torá é um conceito completamente espiritual. A Torá é um conceito que está no Shamayim. A gente precisa trazer a Torá do Shamayim para a nossa vida. Viver a Torá e deixar a Torá transformar a gente, Bezrat Hashem, em pessoas melhores. E muitas vezes, quando a gente quer aprender a Torá para cumprir a Torá, então a gente vai conseguir guardar isso também. Porque quando a gente estuda a Torá, e isso não vai ser alguma coisa prática na nossa vida, então a gente não tem tanta vontade. Agora, quando cada detalhe do que eu estou estudando, eu vou dar um exemplo, a gente quer estudar a Alahot de Shabbat. Então, se eu vou estudar a Alahot de Shabbat, a gente precisa, se eu quero cumprir Shabbat melhor, uau, cada Alahá, ela vai ter um contorno completamente diferente. Uau, não sabia que isso era proibido. Uau, não sabia que dá para fazer dessa maneira. Uau, não sabia que isso é permitido fazer. Esse ensinamento, ele vai se assentar, esse ensinamento vai ficar dentro da gente, porque eu vou me esforçar mais para entender e para guardar aquele ensinamento de Torá, porque eu quero, de alguma maneira, eu quero colocar ele na prática. Então, é muito importante, como a gente fala todos os dias na nossa tefilá, a gente fala lilmod lelamed lishmor velasot. São as 4 coisas, né, que a gente precisa, Bezrat Hashem, ter essa vontade no estudo da Torá, o estudo por si só, lelamed, a vontade de ensinar para os outros, lishmor, a gente cuidar de todas as mitzvot. O que quer dizer cuidar? Aqui mais no sentido de não querer mudar as mitzvot, como infelizmente acontece no reformismo, que quer mudar a Torá, que quer mudar as mitzvot. A gente tem que guardar as mitzvot exatamente da maneira como Deus entregou para Moshe Rabbeinu, ver lá só e cumprir Bezrat Hashem, que a gente possa cumprir toda a Torá com todos os detalhes, cumprir todas as alahot da Torá da maneira correta. A ferramenta número 46 é a Markimet Rabbo, aquele que, talvez uma das traduções é aquele que estimula a sabedoria do seu mestre. Então, isso muitas vezes a gente tem que ter também essa intenção quando a gente faz perguntas, que com isso a gente pode ajudar também aquele que está dando aula para a gente a se aprofundar mais. Muitas vezes, Baruch Hashem,
eu aprendo muita Torá com as perguntas que me fazem, porque muitas coisas eu também não sei, ou nunca tinha pensado, ou nunca tinha visto desse ponto de vista. A gente vai abrindo nossos horizontes, a hora que a gente tem que correr atrás e aprender, aprende com um, a gente vai perguntar sempre para quem sabe mais do que a gente. Baruch Hashem, através das perguntas, a gente pode crescer muito e a gente vai afiando a nossa cabeça. Então, isso é um ponto, a gente tem que sempre ter essa intenção de querer fazer perguntas, de ajudar o Rav a cada vez se aprofundar mais, né, com sugestões também, com coisas que a gente possa juntos estar se aprofundando e entendendo cada vez mais. E um outro ponto que a gente pode também entender, esse ensinamento de Markim et Rabó. Markim pode ser, como a gente explicou, estimular a sabedoria do seu Rav, né, do seu mestre, ou Markim é considerar o teu Rav como sendo alguém sábio. Porque quanto mais a gente vai considerar a pessoa como sendo sábio, quanto mais valor a gente vai dar para uma pessoa, mais a gente vai ser cuidadoso de escutar as palavras dela. Se eu acho que alguém é alguém de muito valor, de muita sabedoria, óbvio que a gente vai querer escutar essas palavras de uma maneira muito mais cuidadosa. Agora, se tem alguém que eu acho que não é grande coisa, eu já não gosto muito do estilo da pessoa, não acho que essa pessoa é tão sábia, a gente vai escutar os ensinamentos dela também de uma maneira completamente leviana. Então, quanto mais a gente realmente consegue olhar essa pessoa como um grande sábio, como um grande conhecedor de Torá, Baruch Hashem, não faltam em São Paulo grandes sábios, pessoas com muita Torá, com muita Kedushá. Então, por isso que a gente já explicou a mitzvah de Aselech Harav, de escolher um Rav, dentre todos os Baruch Hashem, grandes Rabanim, que a gente tem aqui dentro da cidade de São Paulo, que a gente tem dentro do Brasil inteiro, que a gente tem em Eretz Israel, e escolher alguém que a gente possa sempre estar se aconselhando, sempre fazendo perguntas. Então, quanto mais a gente considera o nosso Rav alguém sábio, alguém completo, alguém com midot, com bons traços de caráter, mais a gente vai se sentir à vontade e vai ter essa vontade realmente de perguntar e de aprender com essa pessoa. Então, é muito importante que o nosso Rav seja alguém que a gente tenha realmente orgulho dessa pessoa, que a gente sinta admiração pela sabedoria dessa pessoa. E outro ponto importante, quanto mais a pergunta que a gente faz é uma pergunta intelectual, quanto mais profunda a pergunta que a gente faz, com certeza a resposta vai ser à altura também. Então, quanto mais a gente se aprofundar na pergunta, mais a resposta também vai ser uma resposta mais intelectual e mais profunda. A ferramenta número 47, Baruch Hashem, estamos caminhando, estamos quase terminando, é a Mechaven et Shmuato. A pessoa que ele estuda com precisão. O que quer dizer a pessoa estudar com precisão? Sempre que a gente vai estudar, a gente tem que sempre tentar pegar qual é a kavaná principal do estudo, quer dizer, qual é o propósito pelo qual a gente está estudando. Cada matéria, cada material de Torá, ele pode ter propósitos diferentes. Então, como a gente acabou de falar, quando a gente está estudando Alahá, qual que é a ideia? Que a gente saiba aplicar na prática. Eu estou estudando as leis, então eu tenho que ter essa intenção de escutar essa aula com o propósito de cumprir essa Alahá da melhor maneira possível. Na prática, eu consegui cumprir essa Alahá da melhor maneira possível. E outro exemplo, a gente está estudando Mussar, né, que são os nossos estudos diários, acabam sendo muito mais voltados para o Mussar. Então, qual é a kavaná? Qual é o objetivo que a gente tem que ter isso em mente? É o nosso trabalho nos nossos traços de caráter, o nosso crescimento espiritual. Então, é tudo isso que a gente, Bezrat Hashem, a gente precisa saber qual é a kavaná principal do que a gente escutou, saber qual é a base do que a gente está estudando, né, para saber se eu precisar me aprofundar, aonde eu posso procurar. Então, sempre tentar pegar fontes da onde a gente está escutando. Eu tenho sempre costume, por exemplo, quando eu escrevo o e-mail de Shabbat, falando sobre a Parashat HaShavua, eu faço questão de sempre mencionar as fontes. E um dos motivos é aquele que quer se aprofundar,
ele sabe da onde saiu aquele ensinamento e ele pode continuar de lá para frente, se ele quer se aprofundar mais. Então, é sempre muito importante a gente saber acavanar qual é o objetivo principal do que a gente está estudando e qual é a base. Então, a gente sempre questionar da onde a gente aprende isso para poder, quem quiser se aprofundar. É sempre muito bom quando a gente escuta, por exemplo, uma aula que é mencionado um versículo nessa aula. Às vezes é muito importante olhar esse versículo lá dentro do Humash, entender, olha alguns versículos antes, alguns depois, para entender o conceito, né, todo de uma maneira muito mais abrangente. Às vezes você escuta um passuk solto, ele não faz muito sentido. Então tem que ir lá na Torá e olhar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Eu vou entender isso de uma maneira muito mais abrangente, ele vai fazer muito mais sentido. Então é muito importante a gente sempre estar correndo atrás de entender qual é a fonte, qual é a base do ensinamento, para a gente poder se aprofundar. Outro ponto, né, que a gente falou, e isso é fundamental nos dias de hoje, que é a gente nunca receber alguma coisa que a gente escutou até entender bem isso. Então, precisa diferenciar de duas coisas. Hoje a gente está vivendo na era das fake news. Então, tem, né, até estão agora no governo, né, estão querendo fazer aí investigações sobre fake news para tentar proibir, para tentar castigar, para tentar prender quem está por trás disso. Mas a verdade é que não é só na política, isso está acontecendo o tempo inteiro. Não é de hoje a verdade, mas hoje, talvez com as mídias de comunicação cada vez mais avançadas, a gente está caindo num problema muito grande, que a grande maioria, eu sei que é forte isso, mas a grande maioria das informações que a gente está recebendo, inclusive dos meios de comunicação, quer dizer, estou falando também de jornalistas, não estou nem falando só daquelas mensagens anônimas, jornais famosos, quer dizer, tudo hoje está tão politizado. Então, aconteceu há poucos dias atrás, aconteceu que saíram em 2 jornais grandes aqui de São Paulo, que o Hospital Einstein estava proibindo os médicos de usar cloroquina. Essa foi a notícia. Então, tá bom, você olha em 2 jornais de circulação nacional, jornais muito grandes, a gente dá credibilidade total. Então, o presidente do Einstein, ele veio a público para desmentir, falou que isso é uma mentira, que nunca aconteceu esse pronunciamento, que, primeiro, que não é o Einstein que receita nada, são os médicos que receitam para cada paciente que eles estão atendendo. Então, a gente está, infelizmente, num mundo que cada vez mais a gente está sendo bombardeado com mentiras, com distorções, e a gente tem que ser muito cuidadoso com todas as informações que a gente recebe. Tudo que a gente recebe precisa saber qual é a fonte, quem falou isso. Eu vou dar um outro exemplo. Vira e mexe, eu recebo um vídeo. Olha, esse vídeo é de uma... Aqui teve uma passeata contra os judeus. Quer dizer, a hora que você vai ver é um vídeo que aconteceu 5 anos atrás e está sendo falado como agora estão fazendo uma passeata contra os judeus. A gente tem que ser muito cuidadoso e eu sempre brinco que quando a gente escuta a Torá, então a Torá a gente tem aqui dúvida, será que é verdade, será que não é? Mas quando a gente escuta um jornalista falando alguma coisa, certeza que é verdade, a gente não questiona, a gente tem que questionar tudo. Tudo a gente tem que ter bom senso, a gente tem que filtrar as coisas. Se precisar, a gente vai procurar, até com boas intenções. Alguém me mandou faz pouco tempo, quando começou o coronavírus, uma aluna da Sharibiná me mandou uma mensagem de um rabino que ele teve um sonho com o pai dele, que o pai dele estava falando para ele que o Mashiach estava chegando e que ia ter uma pandemia no mundo e depois da pandemia vai vir o Mashiach e não sei o quê, em nome de um rabino muito grande. E ela me perguntou, é verdade isso, Rav? Qual a primeira coisa que eu fiz? Eu fui procurar na internet sobre essa notícia. O que eu achei? Exatamente a mesma notícia, datada de 10 anos atrás. Então, quer dizer, olha como é muito fácil a gente questionando, procurando, a gente vai descobrir o que é mentira. Então, a gente tem que desenvolver, principalmente hoje em dia, esse lado crítico, de não aceitar as coisas sem questionar, sem sempre procurar as fontes, procura essa verdade, e a gente tem que usar o intelecto. Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas que eu falo, as pessoas pararam de pensar. A gente usa o smartphone e só o telefone que ficou smart. As pessoas estão ficando estúpidas, porque as pessoas não param
infelizmente, para refletir sobre as coisas que elas estão passando para frente. Então, aquelas mensagens que, infelizmente, a gente recebe o tempo inteiro, que se você não mandar para 10 pessoas e vão acontecer coisas horríveis, porque esse não mandou e morreu, e o outro não mandou, e que o grande sábio cabalista pediu para mandar 10 WhatsApps. Peraí, que sábio cabalista que vai pedir para mandar o WhatsApp para os outros? A gente tem que ter bom senso nas coisas que a gente escuta, que a gente recebe. Então, isso é a mechavenet shmuato, a pessoa que tudo que ela escuta, ela vai aceitar isso com cuidado, ela vai filtrar, ela vai se aprofundar, e só quando ela entendeu de uma maneira completa, aí sim ele vai aceitar isso e vai passar para frente. Mas a gente tem que tomar cuidado, não sair passando para frente todas as mensagens que a gente recebe. Tem muita mentira, tem muita enganação, tem muita distorção. Um exemplo clássico disso é que, infelizmente, o que aquele BDS faz com Israel, aquele movimento de boicote e de parar de investir em Israel, o que eles fazem? Eles tiram completamente as coisas de contexto. Eles pegam um vídeo de 1 hora, eles cortam 1 minuto desse vídeo e tiram completamente de contexto. Ah, mas aconteceu. Aconteceu, é verdade, mas completamente fora desse contexto. Você não entendeu como aconteceu a história completa. Então, Bezrat Hashem, como começou, né, todo um movimento da mídia, a parte judaica, né, começou tudo com uma foto de um soldado israelense batendo numa criança palestina ensanguentada. Saiu em todos os jornais do mundo. Depois, o que se descobriu? Que aquela criança ensanguentada era um menino judeu e que o guarda israelense estava protegendo ele de atacantes árabes que tinham machucado o menino. Quer dizer, tiraram a foto completamente do contexto, fake news. Então, temos que ter muito mais bom senso. Estamos numa geração que tudo tem que ser questionado. Eu lembro, eu estudei engenharia civil, Baruch Hashem, estudei muitos anos de engenharia e eu vejo como Deus ele canalizou tudo, muitos conhecimentos que eu tive da engenharia para depois poder trazer para a vida. O pessoal brinca comigo, fala assim, mas você não tem mais vontade de trabalhar com engenharia? Eu falo, eu continuo trabalhando com engenharia. Antes eu construía prédios, agora eu ajudo a construir pessoas. É muito mais gratificante, Baruch Hashem, poder ajudar a construir as pessoas do que construir prédios. Então, eu lembro na minha época de engenheiro, eu trabalhava em 2 obras na mesma rua, eu era estagiário, e eu trabalhava em 2 obras na mesma rua. E aí, o engenheiro de uma obra era um cara super quadradão, aquele cara que vive sempre dentro daquela caixinha, não consegue ter nenhuma ideia nova, né? Tudo tem que ser igualzinho, sempre foi. E o engenheiro da outra obra era o contrário. Era um cara super inovador, gostava de tecnologias novas, de testar coisas novas. E, Baruch Hashem, eu tive essa oportunidade de trabalhar e ver os 2 lados da coisa. Tem momentos que tem que ser um pouco mais pé no chão, tem momentos que a gente tem que ser mais sonhador. O ideal, como a gente já falou, é o equilíbrio das coisas. Mas, uma vez eu escutei, né, do engenheiro que era aquele cara mais quadradão, ele falou, tinha uma técnica nova, né, chamada laje zero. Não vou entrar nos detalhes, mas laje zero era passar uma máquina que já alisava o piso e não precisava fazer um contrapiso na hora de revestir o chão. E o engenheiro da obra de baixo falou, não, isso é porcaria, isso custa caro, isso não dá certo. E tá bom, eu fiquei com aquela informação na cabeça, eu recebi como se fosse a maior verdade do mundo. Um dia eu fui visitar a obra de cima daquele engenheiro mais cabeça aberta e ele virou para mim e falou assim, eu estou pensando em fazer aqui o sistema de laje zero. Eu falei, não, mas esse sistema é uma porcaria. Ele falou, quem falou que é porcaria? Ele falou, não, porque eu já escutei uma vez e... Ele falou, você já viu alguma vez? Você já leu algum estudo sobre isso? Você já viu isso em alguma obra? Você já acompanhou alguma vez na vida para falar que é uma porcaria o sistema? Óbvio, ele me falou isso para educar, mas eu me senti envergonhado, porque eu já estava com uma ideia pronta de alguma coisa que eu nunca tinha lido nada, nunca tinha visto, nunca tinha participado. E ele virou para mim e falou essas palavras. Falou, olha, o meu pai era uma pessoa muito sábia. E uma coisa ele falou, me ensinou na vida, e isso eu aprendi, nunca engole nada sem mastigar. Olha que impressionante. Tudo isso, eu tenho certeza que a Hashem me fez escutar para poder aplicar isso um dia dentro da Torá. Então, a gente também tem que sempre mastigar bem as informações, sempre querer entender bem a coisa, antes da gente querer
entender antes da gente tomar decisões. Precisamos confiar nos nossos sábios, precisamos confiar na Torá, mas sempre tenta questionar as coisas, refletir sobre tudo que a gente aprendeu na vida para poder aprender de maneira cada vez mais profunda. E fora da Torá, aí sim, a gente tem que ser muito cuidadoso. Por que na Torá a gente tem tantos questionamentos? Não, mas será que aconteceu isso mesmo? Mas será? E lá fora, não. A gente assiste o jornal de uma rede grande, pronto, certeza que é verdade o que ele está falando. Faz o contrário. Recebe a Torá como verdade e o que os jornalistas falam, sempre a gente tem que ter um pé atrás, tem muitos interesses envolvidos, as pessoas muitas vezes têm os seus motivos para estarem distorcendo, para estarem falando muitas mentiras. E Baruch Hashem, para a gente terminar os nossos 48 Kinyanei Torá, quando a gente acabar a aula, depois eu queria trocar um pouco de ideia com vocês sobre sugestões do que a gente vai, a partir da próxima segunda-feira, trabalhar. Eu já tenho uma sugestão maravilhosa, eu acho que vale a pena, mas vamos ver a última, a ferramenta número 48 é Aomer Davar Beshem Omro. É muito importante, sempre quando a gente vai mencionar alguma coisa, mencionar em nome de quem pronunciou. Por quê? Primeiro ponto, porque senão é considerado roubo. Olha que interessante, estava procurando que artigo 184 do Código Penal, ele fala sobre roubo de direitos autorais. É considerado pela lei um roubo, chamado, mais conhecido como plágio. Você pegar as ideias de alguém e você não mencionar essa pessoa, isso é plágio. Você está copiando, você está roubando a ideia de uma outra pessoa. Então, sempre que a gente vai mencionar alguma coisa, é importante você colocar a autoria. Então, quer dizer, é uma forma de kavod, é uma forma de honra, você querer se engrandecer com alguma coisa que não foi você que fez. Você quer se engrandecer com uma ideia que não é sua. Então, quer dizer, isso é uma busca de kavod, é uma busca de honra, e isso é o contrário da Torá. A gente já falou que a Torá é dada para aqueles que são anavim, que são pessoas humildes, e é uma demonstração de falta de humildade você querer se engrandecer com as ideias dos outros. Já seria falta de humildade querer se engrandecer com as suas próprias ideias. Porque, de novo, tudo é de Hashem, também as ideias. É Hashem que coloca na nossa cabeça o que você quer se engrandecer como se você fosse bom. E mais ainda, querer se engrandecer quando as ideias são dos outros. Então, é considerado um roubo a gente usar as ideias dos outros sem mencionar quem foi a pessoa que falou isso. Então, é muito importante, Bezrat Hashem, sempre mencionar quem trouxe essa ideia. Olha o que o Rav Munk fala, que toda vez que você pronuncia algum ensinamento em nome de quem falou isso, é como se aquele sábio que falou aquela ideia anteriormente, ele tivesse no túmulo dele mexendo a boca. Então, ele fala que isso é o que traz a Geulá, porque é como se a pessoa estivesse se ocupando com a Torá, mesmo quando ele está já no túmulo dele. Então, isso traz Geulá, traz salvação para o mundo inteiro, traz salvação para o povo judeu, e principalmente a gente aprende de onde sai esse conceito, que toda vez que a gente menciona um ensinamento no nome de quem falou originalmente, a gente traz salvação para o mundo, a gente aprende da Megilat Esther. O que aconteceu na Megilat Esther? Vamos só lembrar rapidinho um pouco da história. A Esther, ela virou a rainha, e o Mordecai, ele estava sempre perto dela para saber se ela está bem. E um dia que ele estava lá na porta do palácio, ele escutou 2 guardas tramando que eles querem matar o rei Ahasverosh. Então Mordecai entendeu que ele precisa tomar uma atitude e ele chama a Esther, ele conta para a Esther aquele plano e a Esther revela para o rei o plano de matar ele. O que a Esther podia ter feito para ganhar graças aos olhos do rei? Podia falar em nome dela. Falou, olha, rei, acabei de descobrir uma novidade. Olha, rei, estão querendo matar você. E o rei ia ser eternamente grato a Esther por ela ter salvado a vida dele. Mas a Esther, ela foi cuidadosa de falar para o rei a ideia, né, o plano de matar ele, em nome Beshem Omro, em nome de quem tinha falado para ela, que era o Mordecai. Isso foi o início da salvação do povo judeu. Por quê? Porque depois isso foi anotado num livro que o Mordecai salvou a vida do rei e não a Esther. E no momento que o Aman ele quis enforcar o Mordecai, foi justamente o dia
que o rei ele abriu aquele livro e ele viu que o Mordecai tinha salvado a vida dele, isso salvou a vida do Mordecai e, em última instância, isso causou a salvação do povo judeu. Então, olha que impressionante, Baruch Hashem, quando a gente faz a coisa da maneira correta, a gente é humilde, a gente passa as informações para frente, Beshem Omro, em nome de quem falou isso, com humildade, não querendo se engrandecer com as ideias dos outros, isso traz Geulah, isso traz salvação para Am Israel. Outro ponto muito importante, isso também relacionado com o estudo de Torá, um estudo melhor. Quando você lembra quem falou um certo ensinamento, você também te ajuda a guardar qual é o ensinamento. Se você já nem lembra quem falou isso, muito provavelmente o conteúdo também você já não lembra direito. Então é muito importante a gente ser cuidadoso. Quem ensinou isso, quem ensinou aquilo. Muitas vezes tem uma pergunta, não, mas espera aí, como que isso foi ensinado dessa maneira? Tem uma contradição. A hora que você sabe quem ensinou isso, acabou toda a contradição, porque você sabe que essa pessoa estuda de uma maneira diferente. Então, saber o nome de quem está transmitindo, isso ajuda muito no nosso estudo, na prática, isso ajuda a trazer a Geulah, então, isso ajuda a que a gente não procure kavod, que a gente mantenha a nossa humildade e, Bezrat Hashem, quanto mais a gente trabalha o nosso caráter, quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente estuda a Torá com seriedade, a Torá ela tem que ser estudada com toda a seriedade do mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês interessante, né? As crianças, eu dou aula num colégio de crianças e as crianças estão todas em casa agora. Então, a gente está fazendo a aula via Zoom. Uma das regras da escola é as crianças têm que estar na frente do computador com o uniforme da escola. Por quê? Elas precisam já começar desde criança entender a seriedade do estudo da Torá. Está no meio de uma pandemia, está todo mundo trancado em casa, mas na hora de estudar a Torá, você está com o teu uniforme. Quer dizer, muito mais quem está ensinando a Torá, não é porque está em casa que a pessoa pode estar vestida de qualquer maneira. A gente tem que saber dar kavod para a Torá, a gente tem que saber estudar com seriedade, entendendo que a gente está, quando eu estou estudando Torá, são os ensinamentos diretamente de Hashem para a gente. Quanto mais seriedade a gente tiver no estudo da Torá, quanto mais eu trabalhar meus traços de caráter, para eu me transformar num utensílio, para poder receber Torá, então Hashem, a gente vai encontrar graça aos olhos de Hashem, e Bezrat Hashem vamos ter Torá, uma Torá que vai se manter com a gente, tanto nessa vida quanto Bezrat Hashem, no nosso mundo vindouro.